Sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Eduardo Soares, sou médico obstetra e ensino gestantes o que realmente importa para uma gestação segura e para um parto sem medo. Hoje o tema é extremamente interessante. Tá? O tema da nossa live hoje é sobre indicações reais e fictícias de cesariana. É um tema assim extremamente interessante, extremamente polêmico e muito, mas muito legal, tá? Então assim, mas para que esse tema, doutor Eduardo? Para que esse tema? Qual que é a importância desse tema, de se discutir um tema que parece ser tão óbvio? Gente, é isso mesmo, tá? A gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil, tá? A gente mora no Brasil, meu povo. Pois é, a gente mora no Brasil, que é um dos países campeões mundiais de cesariana. Tá? Então a gente, infelizmente, está entre os campeões de indicações de cesarianas, indicações desnecessárias em sua grande maioria, e também um dos países com as maiores taxas de mortalidade materna do mundo. Que interessante, né? Como é que pode? O Brasil é um dos campeões de cesárea, que é uma cirurgia que ela deveria ser feita para salvar vidas, ou as pessoas pelo menos acham que fazendo cesariana, realizando uma cesariana, ela vai conseguir salvar sua vida, salvar a vida do seu bebê. E do ponto de vista de saúde pública, nós somos um dos campeões mundiais na realização de cesarianas, e nós somos um dos países em que mais mulheres morrem no cenário do parto. O índice de mortalidade materna é um dos maiores do mundo. Então é muito importante se discutir esse tema, porque a gente precisa, e vocês pacientes, vocês gestantes, vocês tentantes, vocês profissionais de saúde, vocês precisam saber quais são as indicações das cesarianas. Você precisa de ir para uma cesariana sabendo com certeza que essa cesariana ela está bem indicada, ou se ela foi consentida e você consentiu com isso. Ok? Então tá bom. Vamos lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem é do mundo da humanização do parto, do nascimento, com certeza já ouviu. Mas nem todo mundo já ouviu falar. Existe um blog chamado Blog Estuda Melânia, que é um blog de uma cientista, pesquisadora, ginecologista, obstetra, tá? Extremamente qualificada, inteligentíssima, né? Que eu tive prazer de conhecer em Ciapartos, né? De anos anteriores, a professora doutora Melânia Amorim. Pois é, a professora Melânia, ela tem um blog em que ela descreve as indicações reais, as indicações possíveis e as indicações imaginárias, as falsas indicações de cesariana. E é baseado nesse blog que eu vou falar para vocês sobre cada uma dessas indicações. Logicamente que as falsas indicações, gente, eu vou ter que até filtrar e falar as principais, porque são mais de 270 falsas indicações de cesariana que vocês vão, né, entender aqui comigo, tá? Então, essa live é importante, ela é super importante, ela é muito importante. Então, fiquem comigo até o final. Anota aí o que vocês precisarem. Se quiserem perguntar, eu respondo sobre temas da live, pertinentes à live, assuntos que não são da live. Eu não tenho como responder, eu posso responder até inbox depois. Mas o que for pertinente à live, estarei à disposição, porque vai somar, inclusive, no nosso debate, né? Então, assim, presta bastante atenção, porque a live, gente, ela é em tom de brincadeira. Nós vamos fazer em tom de brincadeira para ficar mais leve, tá? Mas o assunto é muito sério, tá? É muito, muito sério.
Tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre as indicações reais de cesariana. Quando que a cesariana é indicada, porque realmente ela tem benefício comprovado para a mãe, para o bebê e é capaz de salvar vidas, ok? Prolapso de cordão, tá? Com dilatação que não está completa. O prolapso de cordão, gente, é quando o cordão umbilical ele sai através do canal vaginal e o bebê fica lá dentro do útero, tá? É uma condição em que o próprio bebê pode se asfixiar porque ele aperta o cordão umbilical, a própria cabeça da criança pode fazer uma asfixia mecânica sobre o cordão umbilical e parar a circulação de sangue que vai para o bebê. Então, o prolapso de cordão, quando a dilatação não está completa, o bebê não está nascendo, é sim uma indicação real de cesariana. O descolamento prematuro da placenta, quando a placenta, por algum motivo de escola, hipertensão, calcificações, problemas da própria placenta, cesarianas prévias, uso de drogas, enfim, às vezes sem nenhuma dessas justificativas, a placenta descola, e a paciente ela tem um sangramento muito grande e esse descolamento de placenta ele causa sofrimento fetal agudo e é indicação absoluta de cesariana. Placenta prévia total, tá? A placenta prévia total é aquela placenta que ela está baixa, né? Já ouviu falar em placenta baixa? Então, a placenta baixa é quando a placenta, ao invés de estar nos segmentos superiores do útero, no corpo do útero, está ali na região do colo. E às vezes a placenta ela fica localizada em cima do colo do útero. Isso é o que a gente chama de placenta prévia total. A placenta prévia total ela é indicação de cesariana e ela não só é indicação de cesárea, como ela também é indicação de cesariana eletiva fora de trabalho de parto. Por quê? O colo do útero não pode abrir. Ele não pode abrir, tá? Porque se abrir, começa um sangramento, uma hemorragia, e isso aí pode gerar uma intercorrência, um sofrimento fetal agudo. Então, assim, a cesariana prévia total é indicação absoluta de cesariana. A apresentação córmica ou bebê atravessado é quando o bebê ele não está nem cefálico nem pélvico, ele está assim dentro do útero. Quando inicia o trabalho de parto, alguma parte do bebê, o braço ou a perna, pode sair e o bebê sai com uma parte do lado. Isso é uma emergência muito grande em obstetrícia, tá? Porque isso gera sofrimento fetal, isso pode gerar ruptura uterina, isso é de extrema gravidade em trabalho de parto. Então, o bebê córnico, o bebê atravessado, é indicação absoluta de cesariana desde que em trabalho de parto, tá? Antes do trabalho de parto não se diz isso, porque o bebê pode se acertar, às vezes na fase de pródromos, ele pode acertar o caminho dele e vir de cabeça para baixo e vir sem problema algum, tá? Isso aí é indicação de cesariana intraparto. Existe também uma questão chamada ruptura de vasa prévia, tá? A ruptura de vasa prévia, a vasa prévia é uma malformação vascular da placenta em que a inserção do cordão umbilical na placenta é feita de maneira errada. É um diagnóstico muito difícil, é muito raro, tá? Muito raro. A gente vê ocasionalmente uma placenta de vasa prévia e ela é causa de morte intraútero, tá? Então, se diagnosticada através de ultrassonografia, a vasa prévia, a ruptura do vasa prévia, ela tem indicação de cesariana mesmo, tá? Porque é muito grave. Agora, uma indicação de cesariana que é muito comum, tá? Herpes genital com lesão ativa no momento que se inicia o trabalho de parto, tá, gente? Então, assim, eu gostaria de falar para vocês que o herpes genital, ele é sim indicação de cesariana,
Mas ele é indicação de cesariana se a paciente estiver com lesão ativa. Ah, eu tive herpes no início da gravidez, ou eu tive herpes alguma vez na vida, né? Ou eu tenho medo de que tenha herpes. Isso daí não é indicação de cesárea, tá? Indicação de cesárea é quando a lesão está ativa e aí isso daí pode gerar um herpes no bebê e pode causar inclusive uma meningite herpética, tá? Então, diferentemente do HPV, por exemplo, que é um vírus que transmite muito pouco para o bebê, o herpes genital, se a lesão estiver ativa, transmite muito. Então é muito perigoso, tá? Então, herpes genital ativo é igual a indicação de cesariana. Quais são as indicações relativas, né? As indicações que podem acontecer, mas que frequentemente são diagnosticadas de forma equivocada ou tendenciosa, né? Desproporção cefalopélvica. Desproporção cefalopélvica é quando a cabeça do bebê ela não passa pela pelve da mãe, tá? A desproporção cefalopélvica, gente, a gente só pode falar nesse diagnóstico se a paciente estiver em trabalho de parto, em avançado trabalho de parto, né? Ela tem que ter dilatação, tá? Ela tem que ter 6, 7, 8 centímetros de dilatação e você vê que o bebê não está descendo, né? Não está tendo progressão no trabalho de parto e a paciente tem trabalho de parto ativo, né? Você tem que se certificar de que está contraindo bem, né? De que a evolução deveria ser satisfatória em termos de descida e de dilatação e por motivo de dificuldades, né, da proporção entre a cabeça do bebê e a pelve materna, esse bebê não desce, tá? Então, em trabalho de parto ativo, com o neném que não vem, mesmo em trabalho de parto, isso aí é indicação de cesariana. O que acontece é que o DCP, na grande maioria das vezes no Brasil, ele é diagnosticado sem a paciente sequer estar em trabalho de parto. Então, assim, isso aí é absurdo, isso é falso, isso é mentiroso, tá? Não deixem te enganar. Não se engane, tá? Sofrimento fetal agudo. O sofrimento fetal agudo é diagnosticado durante o trabalho de parto. Por algum motivo, o bebê teve alterações na frequência cardíaca, tanto para mais e principalmente para menos, né? E começa a acontecer o que a gente chama de desacelerações, né? E o bebê entra em sofrimento fetal e aí precisa de fazer cesariana mesmo, porque a cesariana é feita para isso, né? Para salvar vidas quando alguma coisa não está certa, tá? Então, sofrimento fetal agudo, né? Você tem que ter muita confiança em quem está te acompanhando, né? Porque você tem que acreditar. É um diagnóstico feito de forma técnica por profissionais técnicos, tá? Que avaliam o risco desse bebê se ele continuar dentro do útero em trabalho de parto. Ok? Parada de progressão. A parada de progressão é quando você tem uma dilatação e fica horas na mesma dilatação, com o bebê na mesma altura, na mesma posição, e a paciente tem todos os parâmetros do trabalho de parto, ela contrai de forma efetiva, ela tem contrações intensas, né? Você vê que a paciente está em fase ativa verdadeira, não precisa de correção com ocitocina, e mesmo assim, esse bebê não vem, tá? Então é importantíssimo o diagnóstico da parada de progressão em trabalho de parto. E realmente a parada de progressão é indicativo de cesariana. Vamos lá. Algumas situações, gente, em que a conduta ela pode ser individualizada, né, que são situações especiais em que a decisão ela tem que ser conjunta, né, do parteiro, do obstetra, né, com a paciente. Uma delas, apresentação pélvica, bebê sentado, é indicação de cesariana? Não. É indicação alargada de cesariana, mas pode nascer por baixo do neném, tá? Principalmente se a paciente
já teve filhos anteriores, tá? Mas a apresentação pélvica, ela tem indicação alargada de cesariana, porque é um parto com maiores dificuldades, né? É um parto que precisa de equipe médica treinada em acompanhamento de parto pélvico. Então é um parto em que a paciente ela tem que ter o entendimento que ela pode até parir, né? E que na maioria das vezes vai dar tudo certo mesmo, mas que é um parto um pouco mais difícil, tá? Então, mas não é indicação absoluta de cesariana. Uma ou mais cesarianas prévias é indicação de cesárea? Não, não é indicação de cesárea. Isso já caiu por terra, tá? Então, assim, a gente sabe que a cesariana anterior, se ela tem uma cesariana, aumenta em 0,5% a chance de rotura uterina. E se ela tem 2 cesarianas, aumenta em 1% a chance de rotura uterina. Ou seja, isso daí é muito pouco, né? Se você for comparar com o benefício de um parto normal, né? Se você correlacionar com as cesarianas prévias. Existiu sim um medo muito grande de gerações passadas de obstetrícia, em que a cesariana, uma vez cesárea, era sempre cesárea. Mas a gente sabe hoje que comprovadamente, tá, é muito seguro você parir de parto normal, você pode ficar tranquilo, né? Se tiver um acompanhamento profissional adequado, de que você pode parir se você tiver cesarianas anteriores. Não é indicação de cesárea, tá? Então, essa questão aí de uma vez cesárea, sempre cesárea, não é real. Paciente com HIV/AIDS também não é sempre indicação de cesariana, tá? É uma situação, gente, que tem sim indicação alargada de cesariana, porque existe toda uma questão que envolve o risco de transmissão do HIV para o bebê durante o trabalho de parto. E, na verdade, a cesariana, ela é mais programável, tá? Então, dá para se programar de maneira eficaz, dependendo de como estiver a carga de vírus dessa paciente, de que vai correr medicação preventiva para prevenir essa transmissão do HIV da mãe para o bebê. Nem sempre o parto normal vai conseguir, tá? Então, quais são as pacientes que podem parir de parto normal? Aquelas que têm carga viral indetectável, tá? Ou abaixo de 1.000 cópias, né? Avaliando-se a indicação obstétrica, tá? Então, não é indicação absoluta de cesariana, mas tem uma indicação relativa na grande maioria das situações. Entendido? E agora, gente, a gente vai falar sobre as desnecessárias. Já ouviram falar sobre as desnecessárias? Então, são algumas desculpas referidas para gestantes pelos profissionais de saúde, né? Ou por insegurança mesmo do profissional que indica a cesariana e a paciente também vai junto, né? E por isso que a gente tem tanta complicação aí, porque se faz cesariana acima do normal em uma paciente que já tem tendência a complicar, que é a gestante que tem alterações de coagulação que são fisiológicas da gravidez e tem queda de imunidade que é fisiológica da gravidez, tá? Vamos lá. Eu vou passar assim, os mais importantes, as indicações mais importantes, né? As falsas indicações, né? Porque realmente é muita indicação, tá? É muita falsa indicação. Por exemplo, aderências pélvicas. Eu tenho aderência na barriga porque eu já operei de alguma coisa antes. Tem indicação de parto normal, porque se você for abrir sua barriga com aderências de cirurgia anterior, o risco de você lesar essas aderências, e não é por falha médica não, mas porque as aderências existem, é muito grande. Então aí é o contrário, você tem que parir de parto normal para você evitar as complicações de uma cesariana posterior, tá? Adolescência não é indicação de cesariana, tá? Imagina, o ideal é que a adolescente ela tenha essa parto normal, porque o parto normal
quanto menos cortar a barriga dessa menina e quanto mais tarde ela for submetida à cesariana, menor a morbidade. Já existem estudos científicos comprovando, tá, de que quando se prorroga a primeira cesárea para mais para frente, o risco de morbidade e mortalidade materna é menor, tá? Alergia medicamentosa não é indicação de cesárea, tá? Ameaça de trabalho de parto prematuro, muito menos, tá? Aí é o contrário, né? Já pensou? Anemia não é indicação de cesariana, gente, não é indicação de cesariana, tá? Seja qual for a anemia, tá? Anencefalia, o bebê sem cérebro, né? Também não é indicação de cesariana. Aniversário da gestante, aquela gestante que quer ter o parto no dia do seu aniversário ou no dia do aniversário do seu marido, por exemplo. Isso não é indicação de cesariana. Isso aí é extremamente maléfico, tá? Extremamente maléfico. Não faça isso, tá? Ansiedade materna. Ah, não, ela é muito ansiosa, ela pode ter síndrome do pânico durante o parto. Ela vai ter o pânico, com aquela agulha nas costas delas, né? Ela vai ter pânico puncionando veia, né? Com sensação de anestesia, tá? Então, assim, isso daí também não, gente, não é justificativa. A paciente que tem ansiedade, que tem síndrome do pânico, ela precisa realmente de um carinho e de um cuidado especial, independente da via de parto, tá? Você tem que ter um acolhimento diferenciado para essa pessoa que está com esse problema psiquiátrico, tá? Artéria umbilical única, às vezes acontece da ultrassonografia mostrar uma artéria umbilical única, não é indicação de cesárea, tá? Asma, não é indicação de cesárea, pelo contrário, é indicação de parto normal. A anestesia os pulmões também, a base dos pulmões. Então, a chance de você ter crise de asma, de complicações respiratórias é maior na cesariana, tá? Astrologia, tá? Então, assim, eu consultei minha astróloga e eu vi que era melhor fazer uma cesariana. Você pode até acreditar na astróloga, tá? Mas que tem indicação de cesariana não tem não, tá? Bacia muito estreita. Ah, não, já ouvi muito falar sobre isso. Você tem a bacia muito estreitinha, você é muito magrinha, né? Esse magrinha, pequenininha, menininha, isso daí, na verdade, isso é minimização do corpo feminino, tá? Então aqui eu vou colocar um monte de coisa junto, tá? Você é pequena, você é magra, você é estreita, você tem a perna curta. Eu tinha um professor meu que falava assim, mulher da perna curta não pare de parto normal, tá? Isso daí é preconceito. Gorda, paciente mais velha, acima de 35, acima de 40 anos. Por que, gente, que essa mulher não pode parir? Lógico que ela pode ter parto normal. Então, assim, já aconteceu de pacientes que fizeram pré-natal comigo, chegarem com 38, 39 anos e pode ser que ela esteja até me assistindo aqui, tomara que esteja, tá? Paciente muito querida minha e que foi no pronto-socorro e a médica falou assim, você está procurando o quê, minha filha? Engravidando com essa idade, você está procurando a morte? Você está doida? Aí, ó, tá vendo? Estão falando aí, ó, minha avó tinha 1,50 m e teve 16 partos normais. Gente, é muito engraçado, né? Como é que pode? Como é que pode colocar defeito, né, no corpo da mulher, né? Eu já tive uma paciente que ela tinha até menos de 1,50 m, tá? E ela pariu um bebê de 3,9 kg, igual um furacão, assim, foi muito rápido. E a gente brincou muito sobre isso, sabe? Sobre como a bacia dela era estreita, que o neném dela quase não deu tempo de chegar no hospital, tá? Então, assim, barriga alta demais, tá? Seu bebê tá muito alto, né? A paciente nem trabalho de parto tá, mas a barriga tá alta, pode ser, vai virar cesárea, tem que ser cesárea porque não tem passagem, mentira, tá? Bartolinite, né, que é uma inflamação da glândula de Bartolin, que é uma glândula aqui na saída da vagina, tá? Também não é, tá?
Então, assim, de forma alguma. Gestação gemelar, eu tô vendo aí, uma pessoa colocou aí gestação gemelar. É indicação de cesariana? Não, tá? Não é. Existem situações em que sim, a grávida de gêmeos tem que fazer cesárea. A principal delas é quando o primeiro bebê está pélvico, ou seja, está de bumbum. Quando o primeiro está de bumbum, gente, não tem jeito, tá? A questão tem que ser resolvida por cesariana. E a depender aí do tipo de gestação, com 2 placentas, 2 bolsas, ok, tá? Isso daí tem que ser individualizado, mas aí eu vou falar especificamente sobre gestação gemelar, tá? Mas dá para parir sim de gemelar, de parto normal, principalmente se os dois bebês forem cefálicos ou de cabeça para baixo, tá? Então, assim, bebê que engoliu líquido amniótico. Gente, todo bebê engole líquido amniótico, né? Ele engole a gravidez, a gestação inteira, tá? A gravidez inteira ele vai engolindo líquido amniótico e vai urinando, vai engolindo e vai urinando, que senão vai produzir líquido e vai para onde, tá? Então, assim, bebê na costela, já ouvi falar que, nossa, meu bebê tava na costela, por isso que não nasceu. Oh, que absurdo! Isso não existe, gente, isso é papo furado. Circular de cordão, ou seja, o bebê que está com cordão umbilical enrolado no pescoço, não é indicação de cesariana. Pode acontecer do bebê na ultrassom ter circular de cordão e nascer sem, e pode nascer fazer o contrário. A maioria das vezes acontece o contrário, não mostra circular de cordão durante a realização do ultrassom, mas na descida do bebê, tá, acontece, tá, de o bebê nascer com circular, e tá tudo bem, tá? Eu falo que se circular de cordão fizesse o bebê sofrer, não ia nascer nenhum bebê girafa, né? Porque o tamanho do pescoço da girafa, né, você imagina o tanto de circular de cordão que não nasce o bebê girafa, né? Então, vamos lá. Isso é demais, né? Bebê nordestino, pelo amor de Deus, né? Vou colocar aí a minha cabeça também, que eu sou cabeçudo, então não tem esse negócio de cabeça grande, tá? Bebê tem cabeça grande, né? Então não vai passar, gente. O trabalho de parto é um evento dinâmico, tá? E a pelve vai se adaptando à cabeça, que vai se moldando a pelve, tá? Então, isso aí realmente tá muito errado, tá? Bolsa rota, ou seja, minha bolsa rompeu, precisa de uma cesárea. Não precisa, tá errado. Precisa de um parto normal. Quanto mais tempo de bolsa rota, melhor que nasça de parto normal, porque a chance de infecção de parede ou na cesariana é maior, tá? Não tenha medo do cordão umbilical no pescoço, tá? Você que está aqui comentando aqui na live, porque a circular de cordão não gera sofrimento fetal. Existem maneiras de se identificar durante o trabalho de parto quando há necessidade de fazer uma cesariana através da avaliação dos batimentos cardíacos fetais, tá? Se você estiver grávida e não tiver nem trabalho de parto, esquece, isso daí não é verdade, tá bom? Calcificação placentária não é indicação de cesárea. Bebê com problema cardíaco, alguns problemas cardíacos que o bebê precisa operar depois do nascimento, até sim tem indicação de um parto programado, mas a maioria deles não, tá? Mãe cega, chikungunya, mãe com cerclagem, tá? Não tem indicação de cesárea, tá? Nem assim. A circular de cordão, gente, inclusive é campeoníssima, né? Se você for olhar qual que é a campeã de indicação de cesariana, é a circular de cordão, tá? Cirurgia sobre a coluna é indicação de parto normal. Arriscado é tomar uma anestesia depois de uma cirurgia de coluna, tá? Paciente com o ossinho da alegria para dentro, paciente com cólica renal, paciente que comeu comida estragada, paciente com HPV, tá? HPV não é indicação de cesárea. Você pode parir mesmo que você tenha lesão ativa, tá bom?
Cirurgias no colo do útero, tá? Colo do útero, o que pode acontecer é de ter parto prematuro, mas cesariana por causa disso, imagina, tá? Data provável de parto perto de Natal, perto de Ano Novo, perto de feriado. Se vocês fizerem um levantamento, gente, de quais são os dias que menos nasce bebê no ano: Natal, Ano Novo e pré-carnaval, tá? Você tem um boom de nascimentos perto desses dias e nesse dia em específico não nasce, tá? É absurdo, né? Mas é verdade. Doença de Crohn, não é, né? Diabetes gestacional não é indicação de cesárea. Doenças autoimunes não é indicação de cesárea. Qualquer uma que seja. Lúpus, tá? Não é indicação de cesariana. Útero bicorno não é indicação de cesárea. Cirurgias de mioma anteriores. Aí vai depender de qual tipo de mioma e qual é o tamanho do mioma. Precisa ser individualizado, porque se foi um mioma que você abriu a cavidade uterina, pode sim ser indicação de cesariana. Mas se o mioma estava pro lado de fora, não, tá? Então, assim, endometriose, imagina, enxaqueca, epilepsia também não é indicação de cesariana, tá? O Streptococcus do grupo B positivo não é indicação de cesariana. Ah, não, o meu swab deu positivo, eu tenho medo de parto normal. Não, gente, não tenha, porque isso aí está completamente equivocado e completamente errôneo, tá? Falta de dilatação antes do trabalho de parto, ou seja, o médico que na consulta de pré-natal examina a sua paciente e fala assim: olha, o colo do seu útero está fechado, você está com 39 semanas ou com 40 semanas e o seu útero não dilatou. Grandes coisas, você não está em trabalho de parto, não tem que ter dilatação mesmo, tá? Então, assim, falta de dilatação fora do trabalho de parto, nada a ver, tá? Aí tá falando aqui, os próprios médicos nos deixam com medo do parto normal. Por isso é importante você buscar conhecimento. E buscar conhecimento na fonte, tá? Na fonte correta, com pessoas que te puderem e que te falem verdade, tá? Então, assim, profissionais ruins tem em todas as áreas, inclusive nas áreas médicas, tá? Então, não deixe que isso aconteça, estude, leia, tá? Porque isso aí é que vai fazer diferença para você, tá? Fibromialgia não é indicação de cesariana. Fratura de ossinho da alegria, frio, glaucoma, aqui tem um monte, né, gente? Ó, gestante lésbica, gestante transexual, isso tudo é um absurdo, né? Isso tudo é fora de cogitação, mas está entre as indicações, tá? Isso aqui, gente, não foi tirado de nada, não. Isso aqui foi buscado a nível de Brasil, em prontuários, e viu-se que existiu em algum local a indicação que está escrita aqui, tá? Isso não foi invenção de moda, não, tá bom? Gordura na bacia, gravidez muito planejada e muito desejada é sinal de que você quer o bem para o seu bebê, não o mal, né? Greve, imagina, né? Hemorroida, isso é uma coisa que chama muita atenção e as pessoas ficam com muita dúvida mesmo. Acham que a hemorroida proíbe o trabalho de parto. Imagina, tá? Hemorroida é uma doença causada pela gravidez, que pode ser ocasionada pela gravidez ou pode ser piorada pela gravidez. É uma condição crônica anal. Não é o puxo do final do trabalho de parto que vai fazer você ter hemorroida, não. Tá? Então, o parto não você não tem indicação de cesárea por você ter hemorroida, tá? Não tenha medo. Hepatite B, hepatite C, hérnia de disco, tá? Hipotiroidismo, né? História de cesárea na família, isso é muito engraçado, né?
As pessoas às vezes falam assim, ah não, que na minha família todo mundo é cesárea. Aí eu penso, grandes coisas, deve ser todo mundo enganado, né? Ou todo mundo com cesárea marcada. E às vezes eu falo com a mãe assim, tá vendo? Ó, a senhora não pariu, mas a sua filha pariu. Ela é uma evolução da espécie, tá? Ela é uma evolução da sua família. Porque ela conseguiu parir, coisa que a senhora não conseguiu. Porque tem mãe que fica aziando a filha, né? Falando na cabeça da filha, minha filha, você é louca. Ninguém na nossa família tem passagem, tá? Então, assim, isso aí é papo furado, tá, gente? Ninguém pode desistir antes de tentar. Histórico de feto morto antes da gestação, idade materna avançada, já falei. Incisura das artérias umbilicais também não é indicação. Infecção urinária não é indicação. Fertilização in vitro, imagina, indicação de cesariana também não é, tá? Lesão medular, paciente que é cadeirante, que por acaso queira ter parto normal, ela pode ter parto normal, não é indicação de cesárea, você tem uma lesão na medula, né, e você ser paraplégica, tá? De forma alguma, tá? Paciente com muito líquido amniótico, lua minguante, de forma alguma, né? Então, lua minguante, já pensou? Os bebês são preguiçosos. Aqui estão me perguntando, aqui o colega me perguntando se o histórico obstétrico traumático seria prudente indicar um parto cirúrgico eletivo. Não concordo. Teria que ressignificar essa experiência negativa com um parto positivo, tá? Então, às vezes a pessoa foi violentada e ela é preparada para um novo pré-natal e um novo parto, e ela consegue curar o trauma dela da gestação anterior com o parto seguinte, tá? Às vezes ela foi extremamente violentada e no parto seguinte ela consegue desfazer isso em sua cabeça e sua mente, tá? Então, tem indicação de parto normal, tá? Mecônio não é indicação de cesariana, tá? Deixa eu ver aqui. Miscigenação, muito menos. Natal, eu já falei, né? Obesidade, isso aí é mulher gorda, isso aí é estão colocando defeito no corpo da mulher, também não é. A obesidade, né, o índice de massa corporal acima, né, de obesidade não é indicação de cesariana, pelo contrário, é indicação de parto normal, né? Paciente amputada, né, não é indicação. Passou do tempo, isso é papo furado, né? Paciente que fez períneo não tem indicação também de cesariana, tá? O que vai acontecer é que pode desfazer os pontos do períneo, mas não tem indicação de cesariana, tá? Placenta grau 3, placenta envelhecida, também não é. Pólipos uterinos, não é. Pouco líquido na ultrassom, também não é indicação de cesariana. Pode ser indicação até de induzir o parto, tá? Porque às vezes o líquido reduziu, tá? Então, às vezes precisa se acelerar o parto, tá? Prematuridade também não. Pressão alta também não. Pressão baixa também não. Ser professora, olha só, imagina, né? Paciente com prótese de quadril, às vezes tem uma dúvida, né? Porque a paciente tem uma prótese no quadril, será que vai acontecer alguma coisa, vai romper essa prótese no parto? Não, gente, não tem. Qualquer prótese no quadril não contraindica parto normal, tá? Deixa eu ver aqui. Restrição do crescimento do bebê, também não. Mãe solteira, muito menos. Síndrome do ovário policístico, síndrome do pânico, tá? Paciente tabagista que fuma, imagina. Paciente com TDAH, paciente com tricomoníase ou com alguma doença sexualmente transmissível, como eu falei com vocês, apenas o herpes e o HIV em determinadas situações. Trombofilia também não é indicação de cesárea, pelo contrário,
São pacientes que, na grande maioria das vezes, são anticoaguladas, tá? Uso de aspirina, útero infantil, útero retrovertido, útero bicorno, útero de Delfos, tem um monte de útero aí, né, que com alteração, nenhum dessas situações é indicação de cesariana, tá? Varizes na vulva, tá? De forma alguma, tá? Violência urbana e, por último, no Zika vírus, tá? Então, me prolonguei nessa live um pouquinho hoje, porque eram muitas indicações, né? E eu ainda nem falei todas, né? Porque eu tive que passar algumas indicações, que são muitas. Eu queria passar para vocês aqui, gente, que realmente precisa-se avaliar de forma adequada a indicação da cesariana. E como eu sempre falo, se você sabendo, né, e optando pela cesariana de forma consentida, é uma coisa. Você consentiu e você assumiu um risco maior por algum motivo que eu não vou entrar nesse mérito. Agora, você não pode ser enganada, tá? Então, com falsas indicações de cesariana. Então, por isso a importância dessa live, tá? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tudo de bom.